eu me recordei de uma passagem do Nietzsche, que está no livro Para Além de Bem e Mal, especificamente no aforismo 259. É um texto muito controverso, muito discutido, frequentemente obliterado, esse sim, porque ele é incômodo, muito incômodo, e ele tem uma aparência de gerar uma contradição intolerável no pensamento de Nietzsche. Como você sabe, Nietzsche é mais conhecido como um defensor, por exemplo, da tese de que não existem fatos, existem apenas interpretações de fatos, e essas interpretações são todas elas, digamos, perspectivas, né? Elas são feitas a partir de um viés, a partir de um perfil, sempre. Portanto, nós nunca podemos chegar propriamente a um dado de fato, né, ou, segundo a metáfora hermenêutica, nunca a um texto, mas sempre a interpretações e a infinitas interpretações. E neste texto, que é um texto, esse aforismo 259, o Nietzsche fala não só fala em um fato, mas ele fala em um fato fundamental da história. E por isso mesmo esse texto já começa a causar problema, no seguinte sentido: como é que alguém que afirma como seu carro-chefe de que não existem fatos, né, mas apenas interpretações, inclusive as próprias leis da física são interpretações, não são fatos, pode falar algo como um fato fundamental e um fato fundamental da história? Mas não só por isso, é porque esse fato fundamental da história, para o Nietzsche, pode ser traduzido nas seguintes palavras: o fato fundamental é a vontade de poder, e a vontade de poder, a natureza da vontade de poder, pertence à exploração. Então ele diz assim, hoje há várias teorias travestidas em visões científicas ou em visões otimistas a respeito do futuro, de uma sociedade onde se pudesse fazer desaparecer totalmente a exploração. Portanto, como se toda a opacidade pudesse ser removida de uma sociedade organizada em bases racionais e justas. Ele diz, isso soa para mim como se alguém quisesse inventar uma vida inteiramente desprovida de funções orgânicas. Ele diz, a exploração não é um fenômeno que resulta de uma organização irracional ou injusta da sociedade. A exploração é uma condição inevitável da própria vida. Viver é necessariamente explorar. Explorar no sentido de que, para que a vida seja possível, para que ela permaneça, é preciso também violentar, é preciso selecionar, é preciso assimilar, é preciso excretar, uma série de condições que são condições essencialmente violentas, no sentido de exploratórias. Isso acontece desde a parte mais elementar dos processos fisiológicos até a organização de um organismo como a sociedade. Bom, isso pode facilmente parecer algo muito próximo da sua primeira questão, quer dizer, existe realmente uma espécie de lado violento de toda a vida em geral e do homem em particular, tanto do ponto de vista, digamos, físico, biológico, quanto social e político. Só que isso pode parecer uma tese metafísica, né, profundamente carregada de uma metafísica substantiva, aliás, né, supra-histórica, a respeito da natureza humana em geral. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que esse fato fundamental a que Nietzsche se refere, ele fala fato fundamental da história, e portanto ele está se referindo aqui ao humano e à temporalidade histórica do ser humano. E esse caráter, digamos assim, violento e explorador da sociedade se afirma em relações de mando e obediência, em relações de poder. E estas relações de poder, elas são essencialmente violentas e
a nossa, digamos assim, atitude de denegação de que isto seja um traço, um componente fundamental da nossa existência histórica, isso é o nosso maior problema, porque isso exige uma espécie de juízo de valor moral, juízo de valor a respeito da existência desse tipo de impulso ou paixão, chamemos lá do que quer que seja, condenatório. É uma espécie, portanto, de, digamos, tentativa de exercer uma certa função, digamos, de depurativa, né? Castração. O Nietzsche usa nesse contexto a palavra castração. É como se nós pudéssemos ter um certo cultivo de paixões que são paixões desejáveis, que são paixões socialmente necessárias, etc. E a proscrição, né, a cauterização de certas paixões que são paixões infames, negativas, entre elas, fundamentalmente, tudo aquilo que está ligado à ordem da agressividade, da violência e da destruição. Isso é o combustível básico das utopias morais e políticas, que realmente levam a um efeito altamente danoso, que é uma tentativa de repressão violenta desse tipo de energia pulsional, que pode conduzir no plano psicológico ou no plano, digamos, subjetivo, a formas bastante graves de patologia, de adoecimento, e igualmente a patologias sociais. Então, a sua pergunta, né, sobre se isso é desejável ainda, a resposta é manifestamente positiva, quer dizer, quanto maior for a repressão cega deste tipo de impulso, que não pode ser extirpado, porque ele realmente, a se julgar por aquilo que foi a história humana até hoje, ele permeia todas as nossas modalidades históricas de sociedade, a se tentar, digamos assim, suprimir aquilo que é insuprimível, o efeito necessário disso é o extravasamento sem controle, digamos assim, explosivo desse tipo de energia em formas de patologia, tanto subjetiva quanto objetiva, isso é social, gravíssimas. Aí então a esta tese, né, alia-se uma outra que me parece muito atual e muito produtiva no sentido desse nosso encontro aqui. O grande homem, eu estou citando quase que de cabeça, é grande e tanto maior quanto maior é o espaço dos antagonismos que ele consegue sustentar e suportar. Ou seja, o futuro e a possibilidade realmente de superação, de autossuperação do humano, encontra-se justamente na complexidade dos seus impulsos contraditórios. É justamente a tensão dessas forças em oposição que torna possível a superação de estágios históricos ou de etapas históricas digamos assim, do devir humano já consolidadas. E existe um fragmento inédito do Nietzsche, digo inédito porque ele não foi publicado, faz parte do espólio póstumo, onde nós lemos o seguinte: o grande homem é grande justamente pela, digamos, tensão que caracteriza os antagonismos que ele pode sustentar, os impulsos opostos em intenso tensionamento. Estes impulsos mantidos juntos, porém mantidos sob domínio, contidos. Principal exemplo, Shakespeare. Quer dizer, Shakespeare é, nesse sentido, a figura para Nietzsche desejável do homem moderno, precisamente porque nele existe um feixe de impulsos que estão em antagonismo, em verdadeira oposição, pode-se dizer até contradição, mas que o fato desses antagonismos poderem existir
e esta tensão poder ser suportada nessa figura, né, isso torna o solo dessa formação, digamos assim, a que nós damos o nome simplificador de Shakespeare, uma fonte de criações absolutamente, digamos assim, rica, tanto em termos de impulsos, quanto de feitos, quanto de obras. É justamente isso que torna possível as grandes criações e, sobretudo, torna possível que o humano cresça para cima de si mesmo. A extirpação dessa tensão, né, sobretudo sob a forma das morais castradoras, é a desertificação desse tipo de solo de onde podem nascer esses grandes feitos ou essas grandes obras. Para você ter uma ideia, só para eu concluir aqui, eu sei que eu já estou falando demais, mas uma coisa que me parece assim, desse ponto de vista também útil, é que Shakespeare aparece aqui, né, como uma figura que ela é, digamos, exemplar, porque você tem nele a afirmação simultânea das oposições que não conduz a uma síntese no sentido hegeliano do termo, em que os dois termos são suprimidos num terceiro, que forma uma unidade pacificadora, harmônica. Não, a tensão é mantida e justamente por causa da manutenção da tensão é que se pode criar coisas, digamos assim, de uma riqueza, de uma complexidade que levam avante a história humana. Não, portanto, o amortecimento da tensão, mas justamente a intensificação da tensão é que torna isso possível. Essa mesma figura do Shakespeare ele usa com outros personagens históricos, como por exemplo o César romano com a alma do Cristo, ou o Napoleão que serve-se da política como o músico serve-se do seu violino. Então todas essas coisas que você vê aonde existe esse tipo de campo de oposição e de conflito como sendo a condição do grande. E por fim, aí os nomes César, Cristo, Shakespeare, etc., não são sujeitos no sentido tradicional do nosso termo, que nós utilizamos a palavra sujeito, né? Eles são, por assim dizer, máscaras, né? São denominações que são dadas a estas formas de unidade subjetiva que são, digamos assim, devires sujeito plurais. E isso para o Nietzsche é fundamental. É justamente a extirpação deste solo que traz essa pobreza cultural que nós temos hoje e as formas de patologia que nós temos hoje. Então, uma outra passagem, por fim eu termino, no Zaratustra, que ele diz o seguinte: é preciso ter um caos dentro de si para poder parir uma estrela que dança, uma estrela bailarina. Ainda existe caos dentro de vocês. Esse caos que existe é a esperança de que a gente ainda poderia vir a parir uma estrela bailarina. Um medo maior é que esse caos se torne deserto também. Era isso que eu falava sobre o nome de niilismo.